Imagine que você está diante de blocos de pedra tão gigantescos que até os guindastes mais modernos do mundo simplesmente desistiriam. Imagine colocar a mão sobre uma superfície trabalhada há milhares de anos, com uma precisão que hoje mal conseguimos reproduzir. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando, em setembro passado, tive a oportunidade incrível de visitar Baalbek, no Líbano, apenas um mês antes de o conflito em Israel começar. E acredite em mim, o que vi ali mudou completamente a minha forma de enxergar a história antiga. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos, civilizações esquecidas e construções que, segundo a física moderna, praticamente não deveriam existir, então continue assistindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal agora mesmo, porque isso é apenas o começo. Baalbek não é apenas mais um sítio arqueológico antigo. Pode ser uma das evidências mais fortes de que uma civilização altamente desenvolvida existiu na Terra e foi completamente esquecida. O maior segredo daquele lugar não está nas colunas romanas que os turistas fotografam, está debaixo delas. Hoje, sabemos que a estrutura sob Baalbek jamais pode ter sido planejada para seres humanos. Nenhum templo humano precisa de pedras fundamentais pesando cerca de 1.650 toneladas. E nenhuma civilização antiga conhecida possuía oficialmente a tecnologia necessária para mover colossos desse tamanho. Além disso, nenhum imperador romano jamais reivindicou o mérito por essa construção. E a razão é simples: os romanos não a construíram. A doutora Janine Abdelmazi, responsável pela equipe arqueológica no Líbano, revelou o que realmente está escondido sob os famosos templos romanos. As pedras da fundação são mais pesadas do que qualquer objeto cujo transporte humano tenha sido registrado historicamente. O encaixe entre elas é mais preciso do que muitas máquinas modernas controladas por computador conseguem alcançar. E a engenharia empregada parece ser milhares de anos mais antiga do que nosso próprio entendimento científico sobre terremotos. A pergunta que ela deixou no ar ainda intriga pesquisadores até hoje. O que alguém estaria construindo para precisar de blocos que nem os guindastes mais poderosos da atualidade conseguem levantar? Essa base é tão exageradamente superdimensionada que seria como usar um porta-aviões como fundação para uma pequena casa de jardim. Os romanos ergueram seus templos sobre ela, mas não criaram a estrutura original. Eles simplesmente aproveitaram algo que já estava ali. E isso nos leva à pergunta inevitável: para que essa plataforma foi construída originalmente? Se os humanos não precisavam dela, quem precisava? Aqui está a ilusão perfeita. Todos os anos, milhares de visitantes vão a Baalbek, tiram fotos das colunas romanas e se impressionam com o Templo de Júpiter. A arquitetura romana sempre exibia seus elementos mais impressionantes logo na entrada. Ao se aproximar de um templo romano, você vê imediatamente as maiores e mais impactantes estruturas. Era essa a intenção: causar admiração. As pessoas vão embora acreditando que viram apenas mais uma grandiosa realização romana. Mas quase ninguém percebe o que realmente está sustentando tudo aquilo. E o mais surpreendente é que os guias e muitos arqueólogos sabem disso. No entanto, quase ninguém fala abertamente sobre a base. Porque assim que você começa a falar sobre o fundamento, surgem perguntas difíceis demais para serem respondidas com as explicações convencionais. O fato é que os templos romanos descansam sobre uma subestrutura que desafia todas as regras conhecidas da construção antiga. Blocos com peso estimado de até 1.650 toneladas, juntas tão precisas que nem uma lâmina fina conseguiria passar entre elas. Um design resistente a terremotos que os engenheiros modernos só começaram a compreender na década de 1970. E ainda assim, não existe um único registro romano detalhando essa construção. Nenhuma inscrição comemorativa, nenhuma moeda especial, nenhum relato triunfal. Quanto mais se investiga esse enigma, mais clara se torna uma ideia. Os construtores dessa base não estavam erguendo algo para simples cultos humanos. Eles prepararam uma plataforma para algo muito maior, algo completamente diferente.
algo que exigia um fundamento tão massivo e tão perfeitamente executado que hoje só podemos imaginar o que teria sido colocado sobre ele. Quando os romanos chegaram à região por volta de 15 a.C., chamaram o local de Heliópolis, a Cidade do Sol. Porém, evidências arqueológicas mostram que a área já era habitada entre 6.000 e 9.000 a.C., ou seja, milhares de anos antes da presença romana. O Templo de Júpiter chegou a possuir 54 colunas, cada uma com cerca de 22 metros de altura. Cada coluna era composta por 3 enormes segmentos e coroada por elaborados capitéis coríntios. A estética era inequivocamente romana. Relevos detalhados, proporções grandiosas e arte imperial. No auge, Baalbek era um dos maiores centros religiosos do Império Romano. Governantes investiram enormes quantias na construção. Peregrinos vinham de todas as partes do Império. Mas aqui está a grande surpresa. O fundamento sobre o qual esses templos foram erguidos segue uma lógica de construção totalmente diferente em uma escala completamente distinta, e não há provas claras de que alguém o construiu. Os romanos eram conhecidos por registrar meticulosamente suas obras. Pontes, aquedutos, estradas, quase tudo tinha inscrições orgulhosas. Sabemos quem ordenou a construção do Coliseu. Sabemos que o imperador Adriano renovou o Panteão por volta do ano 126 depois de Cristo. O orgulho romano pela engenharia era enorme. Então, por que não há nenhum registro sobre o transporte das pedras mais pesadas da antiguidade? Onde está o imperador que teria reivindicado a maior façanha de engenharia do mundo antigo? Nada. Silêncio absoluto. O Dr. Klaus Schmidt, que faleceu em 2014, passou 23 anos estudando métodos de construção do Antigo Oriente Próximo. Ele foi direto. Os romanos registravam tudo. Seus documentos fiscais sobreviveram até hoje. Se tivessem movido esses blocos, já teríamos encontrado inúmeras inscrições celebrando o feito. A ausência de registros aqui não é apenas um detalhe curioso, é parte essencial do mistério. Mas isso é apenas o começo. Na parte ocidental da fundação, existe algo conhecido como Triliton. 3 blocos gigantescos, cada um com cerca de 19 metros de comprimento, mais de 4 metros de altura e quase 4 metros de profundidade. Estima-se que pesem entre 800 e 1.000 toneladas cada. Para comparação, as 11 maiores pedras da Grande Pirâmide pesam cerca de 80 toneladas. Os megálitos de Stonehenge pesam aproximadamente 25 toneladas. Os blocos do Partenon pesam em torno de 10 toneladas. Isso significa que os blocos do Triliton são 10 vezes mais pesados que os das pirâmides, 40 vezes mais pesados que os de Stonehenge e quase 100 vezes mais pesados que os do Partenon. E eles não estão no nível do solo. Foram erguidos aproximadamente 7 metros acima do chão e encaixados com precisão absurda, sem argamassa, sem preenchimento, pedra sobre pedra. O arqueólogo francês Jean-Pierre Adam, após anos estudando métodos romanos, concluiu de forma categórica: isso não é romano. O professor Daniel Lohmann analisou os encaixes com equipamentos a laser. Com 40 anos de experiência em engenharia de pontes e barragens, ele declarou que a precisão observada supera a de muitas construções modernas guiadas por computador. Ou os construtores possuíam uma tecnologia que desconhecemos, ou tinham um nível de habilidade e paciência que desafia qualquer imaginação. Mas a maior revelação veio em 2014, quando escavações em uma pedreira próxima revelaram algo ainda mais impressionante. Em 2014, uma equipe conjunta de arqueólogos alemães e libaneses realizava escavações de rotina em uma antiga pedreira situada a cerca de 800 metros do complexo principal. Não havia expectativa de uma descoberta revolucionária. Era mais um trabalho técnico, quase administrativo, de mapeamento e documentação. Mas o radar de penetração no solo revelou algo enorme sob a superfície, uma massa sólida, regular, grande demais para ser ignorada. A doutora Janine Abdelmazi ordenou que a equipe aprofundasse a escavação. O que parecia ser um trabalho de poucos dias transformou-se em semanas,
Quanto mais cavavam, mais o bloco aparecia, e ele simplesmente não terminava. Quando finalmente conseguiram medir suas dimensões completas, o silêncio tomou conta do local. O bloco tinha mais de 19 metros de comprimento, aproximadamente 6 metros de largura e quase 6 metros de profundidade. O peso estimado, cerca de 1.650 toneladas. Ele ainda estava ligado ao leito rochoso natural, como se tivesse sido parcialmente libertado da montanha, mas nunca completamente removido. 3 lados estavam cuidadosamente cortados com precisão impressionante, claramente preparado para transporte. Para imaginar 1.650 toneladas, pense em 3 aviões comerciais totalmente carregados, empilhados um sobre o outro. Pense em algo mais pesado do que a Estátua da Liberdade, mais pesado do que 2 ônibus espaciais juntos. Não existe registro histórico confirmado de humanos movimentando algo dessa magnitude. Inicialmente, a equipe acreditou que os cálculos estavam errados. Repetiram as medições com diferentes equipamentos. Os números permaneciam os mesmos. Estavam diante do maior bloco de pedra já identificado como trabalhado por mãos humanas. E esse não era o único. Ao lado dele estava o famoso bloco da mulher grávida, outro gigantesco pedaço de rocha com peso estimado em cerca de 1.000 toneladas. A existência de múltiplos blocos desse tamanho demonstra que não foi um erro isolado ou uma tentativa experimental. Havia um plano sistemático, havia intenção. Alguém extraiu essas pedras do leito rochoso com precisão quase cirúrgica. Alguém planejou movê-las por quase 1 quilômetro de terreno irregular até a área do templo. E então, tudo parou. O trabalho foi abandonado no meio do processo. Ferramentas deixadas, projeto interrompido, nunca retomado. O que poderia forçar uma sociedade capaz de tal empreendimento a simplesmente desaparecer do local? Que tipo de catástrofe poderia interromper uma construção desse nível? Guerra? Desastre natural? Colapso repentino de uma cultura inteira? Essas perguntas não são meramente dramáticas. São consequências lógicas da evidência física. Agora, vamos sair da especulação e olhar apenas para os fatos de engenharia. O que realmente significaria mover um bloco de 800, 1.000 ou 1.650 toneladas? Hoje, os maiores guindastes móveis do mundo, usados na construção de arranha-céus e plataformas marítimas, conseguem levantar aproximadamente 1.200 toneladas. E isso sob condições ideais. Terreno plano, fundações reforçadas, cálculo estrutural avançado e equipes altamente especializadas monitorando cada detalhe. O maior guindaste do mundo está na China. Sua construção custou bilhões e levou anos. Mesmo assim, tentar levantar um dos maiores blocos de Baalbek colocaria essa máquina em seu limite absoluto. Agora imagine isso há milhares de anos. Sem aço, sem sistemas hidráulicos, sem rolamentos industriais, sem estradas pavimentadas. Apenas ferramentas que, no máximo, associamos à Idade do Bronze. O caminho da pedreira até o complexo do templo não é uma superfície lisa. É irregular, inclinado, cheio de obstáculos naturais. Uma teoria popular sugere que poderiam ter usado rolos de madeira, talvez feitos de cedro libanês, árvore famosa na região. Mas um bloco de 800 toneladas esmagaria rapidamente rolos de madeira sob a pressão exercida. Seria necessário substituí-los constantemente. Milhares de troncos seriam consumidos. E mesmo que se resolvesse o problema dos rolos, ainda seria necessário coordenar entre 10.000 e 40.000 trabalhadores puxando com cordas resistentes, em perfeita sincronia, sem erros, subindo terreno inclinado. E isso apenas para mover o bloco horizontalmente. Depois, seria preciso erguer o mesmo bloco a aproximadamente 7 metros de altura e encaixá-lo com precisão milimétrica. Isso não é apenas difícil, é quase inconcebível com tecnologia antiga, convencional. O geólogo Robert Shockley declarou que, independentemente do número de trabalhadores ou do tempo dedicado, as leis da física tornam essa operação extremamente improvável com os métodos atribuídos à época. Mas o desafio mecânico não é a única anomalia. Um engenheiro alemão chamado Gerd Koppler
passou quase um ano estudando as marcas de ferramentas nos blocos da fundação. Especialista em identificar técnicas antigas a partir de superfícies, ele comparou Baalbek com inúmeros outros locais romanos. Os romanos deixavam marcas características de cinzel, padrões regulares, ângulos previsíveis, ritmos repetitivos. Em todo o império, essas marcas são reconhecíveis quase como uma assinatura. Em Baalbek, não. As superfícies apresentam áreas surpreendentemente lisas. Algumas marcas sugerem técnicas abrasivas ou até algo semelhante a serras de fio. Não existe evidência clara de que os romanos possuíam esse tipo de tecnologia naquele período. Mesmo serras modernas com fio diamantado deixam micro-arranhões visíveis. Em certas superfícies de Baalbek, quase não há vestígios perceptíveis. Koppler concluiu que os métodos empregados ali não se encaixam confortavelmente dentro do que conhecemos sobre tecnologia romana antiga. E ainda havia mais. O Líbano está localizado próximo a uma das zonas sísmicas mais ativas do Mediterrâneo, associada à falha do Mar Morto. Ao longo dos séculos, terremotos destruíram cidades inteiras na região. As colunas romanas do templo ruíram diversas vezes ao longo da história. Das 54 originais, apenas 6 permanecem de pé, e mesmo essas exigem reforços modernos de aço. A base megalítica, porém, praticamente não sofreu deslocamento significativo. Escaneamentos a laser tridimensionais revelaram que as junções entre os blocos permitem pequenos movimentos elásticos, absorvendo energia sísmica e retornando à posição original. Essa técnica é conhecida hoje como isolamento de base. Um conceito formalizado apenas na década de 1970. Em Baalbek, algo muito semelhante foi aplicado milhares de anos antes. Quem quer que tenha construído aquela fundação compreendia princípios estruturais que redescobrimos apenas recentemente. E isso leva à questão inevitável. Se não foram os romanos, quem foram? Essa é a pergunta que muda tudo. Em conversas privadas, muitos arqueólogos admitem algo que raramente dizem em público. O tamanho da fundação de Baalbek é excessivo para qualquer templo conhecido do mundo antigo. Nenhum templo romano, grego, egípcio ou mesopotâmico exigia uma base dessa magnitude. Mesmo as maiores estruturas monumentais da antiguidade não precisaram de blocos com centenas ou milhares de toneladas encaixados a 7 metros de altura. Além disso, há um detalhe importante. Os blocos da fundação apresentam níveis de desgaste e erosão que parecem indicar que são muito mais antigos do que as construções romanas erguidas sobre eles. Em outras palavras, quando os romanos chegaram, aquela plataforma já estava ali havia muito tempo. Isso sugere um cenário desconfortável para a narrativa tradicional. Uma cultura anterior, possivelmente muito anterior, teria construído essa base com conhecimento técnico avançado. Depois, por razões desconhecidas, essa civilização desapareceu ou entrou em colapso. Séculos ou até milênios mais tarde, os romanos teriam encontrado a estrutura e decidido utilizá-la como fundação para seus próprios templos. Eles não registraram a construção porque simplesmente não a realizaram. Isso também explicaria o silêncio nos registros históricos. Mas o mistério não termina aí. Pesquisas com radar indicam que podem existir estruturas adicionais sob as partes visíveis da fundação. Algo ainda mais profundo pode estar escondido sob o solo de Baalbek. Infelizmente, escavações completas exigiriam recursos financeiros e tempo que atualmente não estão disponíveis. Equipes internacionais trabalham ali apenas por períodos limitados. Portanto, uma parte essencial da história pode ainda estar enterrada. Sabemos, porém, que pessoas vivem na região há pelo menos 9.000 anos, muito antes da presença romana. Os fenícios chamavam o local de Baalbek, cidade do deus Baal. Os gregos o chamaram de Heliópolis, a cidade do sol. Os romanos construíram ali seu maior complexo religioso no Oriente. Por que exatamente esse lugar? Por que tantas culturas diferentes, em épocas distintas, sentiram a necessidade de construir exatamente ali? Talvez porque algo extraordinário tenha acontecido naquele local em um passado distante. Algo que deixou como legado uma base tão colossal que até hoje desafia engenheiros, geólogos e historiadores.
Você pode visitar Baalbek, pode tocar essas pedras gigantescas, pode ficar de pé sob blocos que pesam mais do que qualquer coisa que oficialmente sabemos que foi movida na antiguidade. E ao fazer isso, sentirá a dimensão real do enigma. Medições modernas a laser confirmam a precisão extrema. Estudos geológicos confirmam os pesos estimados. Engenheiros estruturais reconhecem o comportamento sísmico avançado da fundação. As marcas de ferramentas não correspondem claramente às técnicas romanas conhecidas. Talvez o maior mistério não seja como os blocos foram movidos. Talvez seja para quê? Que tipo de estrutura exigiria uma base tão imensa, tão precisa, tão resistente? Que propósito demandaria uma plataforma capaz de suportar terremotos por milênios? E, acima de tudo, quem eram os construtores? Não é necessário recorrer automaticamente a teorias extraterrestres. Mas também não é honesto ignorar os problemas técnicos que a explicação convencional enfrenta. Talvez tenha existido uma sociedade altamente desenvolvida cuja tecnologia se perdeu com o tempo. Uma cultura capaz de cortar, transportar e posicionar pedras colossais com precisão milimétrica. Uma sociedade que compreendia princípios estruturais muito antes de eles serem formalmente redescobertos. E então, por algum motivo, ela desapareceu, sem registros, sem nomes, sem monumentos assinados. Apenas essas pedras monumentais no Vale do Bekaa, silenciosas, esperando uma explicação. Talvez nunca descubramos toda a verdade. Mas Baalbek nos obriga a questionar o quanto realmente sabemos sobre nossa própria história. O que você acha? Foi obra de uma civilização esquecida? Existe uma explicação ainda não totalmente compreendida? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de mistérios da engenharia antiga que desafiam a ciência moderna, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque Baalbek pode não ser o único lugar onde a história oficial deixa perguntas em aberto. E talvez estejamos apenas começando a redescobrir um passado muito mais complexo do que imaginamos.